Olá, irmãos, paz e graça. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ONU, sobre Israel e Hamas. Foi aprovada uma resolução na ONU nesse final de semana passado, dia 27 de outubro, na sexta-feira, e a resolução da ONU pediu um cessar-fogo. Só que eles em nenhum momento declararam Hamas como um grupo terrorista e também não fizeram menção aos mais de 1.400 mortos e mais de 200 reféns que esse grupo terrorista, o Hamas, fez em Israel. E Israel, através do seu embaixador, disse que a ONU perdeu completamente a relevância e a legitimidade, ou seja, a ONU não serve mais para nada. Na verdade, a ONU ela serve como um meio de tentar formar uma opinião pública de domínio global. Só que como Israel, mesmo sendo um país que hoje não serve a Deus como nação, é um país que ainda detém a bênção de Deus. É um país democrático, é a única democracia no Oriente Médio. Eu gosto de falar isso porque todos os países em redor de Israel são teocracias islâmicas, são países onde o cristianismo é perseguido, não só o cristianismo, mas qualquer outra religião que não seja o Islã. E aqui a gente vê que o esqueleto da ONU, formado por Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, que formam os 5 membros permanentes, qualquer um desses aqui podem vetar qualquer resolução que a ONU venha tomar. Os Estados Unidos, por exemplo, votou contra essa resolução, pedindo um cessar-fogo, porque qual é a visão de Israel? Israel tem a visão de que se não encurralar e não eliminar o Hamas agora, vai voltar a sofrer novos atentados e não pode ficar por isso mesmo. Você não pode dar o braço a torcer e se render aos pedidos dos terroristas, porque senão eles crescem, eles não têm nenhum escrúpulos. A gente já viu muitas imagens aí rodando, agora foi revelado aí, o Departamento de Defesa de Israel revelou algumas imagens câmeras que estavam no peitoral dos terroristas e também em algumas casas ali em Israel, mostrando a brutalidade, eles matando sem nenhuma pena, nem piedade. Então a gente está lidando ali com terroristas. E nessa resolução a gente observa que 120 países votaram a favor do Hamas, votaram a favor da Palestina, entre eles Arábia Saudita, Argentina, Brasil. O nosso Brasil, através do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, votou a favor do Hamas. China, Cuba, Coreia do Norte, Irã, Vietnã, Turquia, Portugal, Rússia, né? A gente vê aqui as ditaduras totalitárias, Coreia do Norte, Cuba, China, Rússia, tudo a favor do Hamas. E a gente vê algumas nações também, né, como França, Portugal e México e Turquia. Turquia é um lugar onde se persegue cristãos, votando a favor do Hamas. E votando contra essa resolução que pede um cessar-fogo, estando do lado de Israel, no sentido de apoiar Israel se defender, Áustria, Croácia, Estados Unidos, Guatemala e Paraguai. Ao total foram 14 países que se posicionaram a favor de Israel. E aqueles que se abstiveram de votar foram 45 países, entre eles, né, os principais: Japão, Alemanha, Reino Unido, Uruguai, Polônia, Itália e Suécia, e Ucrânia também. São os países que não votaram em nenhum dos lados, votaram pela abstenção. Irmãos, a gente está vivendo um período tenso, período de fim dos tempos. Segundo Lamartine Pozzella, o grande pastor, né, que fala muito sobre escatologia, fim dos tempos, Lamartine Pozzella, ele fala que nós, como igreja,
nós devemos interceder por Israel e ficar do lado de Jerusalém. Por quê? Porque é a bênção, né? É a bênção que Deus liberou através de Abraão. Aquele que abençoar será abençoado, aquele que ficar contra Israel será amaldiçoado. E a situação dos cristãos no Oriente Médio é bem crítica. Por exemplo, o presidente aqui da Turquia, Erdogan, invadiu a Síria, intimou os cristãos curdos a terem duas opções. Ou eles se convertiam ao Islã, ou seriam decapitados. Nós estamos nas vésperas aí da grande tribulação, né, que pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a vida da igreja aqui na Terra. Nós podemos subir a qualquer momento e o mundo vai começar talvez aí uma terceira guerra mundial. A gente já está vendo aí o cenário se desenhando. Então a gente tem que interceder por Israel, tem que entender como que é esse cenário mundial que está acontecendo. Existe um livro também muito interessante, que é O Filho do Hamas, que mostra a origem do Hamas e dos grupos ali terroristas islâmicos, o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, também a Jihad Islâmica. Esses grupos que fazem guerra contra Israel, eles têm como objetivo claro eliminar Israel. Eles não querem uma solução de paz de dois estados, Palestina e Israel. Eles querem só Palestina e com os palestinos ali, árabes, muçulmanos, habitando aquela terra. Eles não querem a existência de Israel. A gente vê um antissemitismo muito forte, a gente vê um ódio contra os israelitas muito forte, e isso tudo aponta para o cenário do fim dos tempos, onde as nações farão guerra contra Israel. E a gente observa que quando mais de 100 nações, né, aqui no caso 120 nações, ficam do lado do Hamas, de um grupo terrorista, e a gente vê vários movimentos acontecendo no Brasil, em vários locais do mundo, né, várias passeatas a favor do Hamas. Não é difícil a gente pensar num cenário de fim dos tempos, onde as nações serão congregadas contra Israel. E ali a gente vê uma tensão muito grande, porque o Irã, a Síria, e esses grupos ali que estão ao redor, em torno de Israel, estão prontos para atacar. Se não fosse uma presença forte dos Estados Unidos, né, dando todo o apoio com seus porta-aviões, com seus drones de mira laser, com todo o seu equipamento, e a sua aliança com Israel, uma aliança incondicional, porque os Estados Unidos, embora atualmente tenham um governo de esquerda progressista, os Estados Unidos representa o mundo capitalista, representa o mundo democrático. E Israel, ali no Oriente Médio, é o único que consegue fazer esse elo, essa ponte. Então, a gente está vivendo tensões aí do fim dos tempos. Mas uma coisa para fechar, que a gente precisa entender, que as resoluções da ONU, elas não serão a favor da Igreja de Cristo, a favor de Israel como nação e a favor da democracia no mundo. A ONU, ela quer impor medidas que enfraqueçam cada vez mais os valores judaico-cristãos. Então, a ONU, ela não estará a favor de Israel nas próximas decisões e nas próximas resoluções. Embora a ONU, né, tenha colaborado para o surgimento do Estado de Israel em 1948, de lá para cá a ONU ela foi se perdendo, né, digamos assim, numa tentativa de governo global, mas para que esse governo global possa acontecer, ela precisa cada vez mais fazer resoluções de paz,
invadir a soberania dos países e, com isso, também sufocar as democracias. E no caso aqui de Israel, é a democracia, a única democracia no Oriente Médio que representa os valores ali de um mundo livre. Então, que a gente possa ficar atento a todos os acontecimentos e que outra coisa também que a gente precisa prestar atenção, quais os países que estão se posicionando ao lado de Israel, porque no fim dos tempos isso vai contar muito. Aqui o Brasil está do lado contrário, está do lado do Hamas, por causa desse presidente que a gente tem hoje, diferente do presidente anterior, que estaria do lado de Israel. Esteve lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, enfim. Então, o posicionamento aqui é muito importante. Por quê? Porque Deus vai tratar com as nações do mundo todo de acordo com o tratamento que elas dão a Israel. Se apoia Israel, não é que Israel não tenha defeito, né? não tenha os seus pecados, mas aqui a gente está vendo muito claro, de um lado, os terroristas, as pessoas que matam crianças, matam mulheres, pessoas indefesas, causam o terror, decapitam, colocam crianças no forno vivas. Esse é o tipo de maldade e crueldade que a gente vê aqui o Hamas cometendo. E a gente vê esse monte de países aqui, mais de 120 países do lado do Hamas. E um monte de passeatas acontecendo pelo mundo também do lado de Hamas. Do outro lado a gente tem Israel, um país democrático, um país que tem exército, um país que age com legitimidade, e que representa o povo de Deus, né? A nação escolhida, que Deus ainda vai tratar com eles no futuro, e eles não serão destruídos até Jesus voltar, né? Eu glorifico a Deus por conta disso. Mas a gente vê um número muito reduzido de países que se posicionam do lado de Israel, ou seja, Israel é a minoria. E a ONU aqui, ela faz um papel de intermediário, porque aqui onde surgirá o anticristo. E o anticristo vai ser o único que vai conseguir fazer um acordo de paz entre Israel e entre o mundo árabe. E vai possibilitar os judeus ortodoxos construírem um templo, o terceiro templo de Jerusalém, lá no Monte Moriá, onde está hoje o Domo da Rocha e também a Mesquita Al-Aqsa, que são as duas mesquitas, né, mais importantes, e mais lá aquela que está em Meca, que são os três lugares mais importantes para o Islã. Enquanto isso, o islamismo, através desses grupos terroristas, eles buscam fazer a guerra santa, porque o objetivo do islamismo é tornar todo o mundo subserviente, islamizado, adorando a Alá, única e exclusivamente. E todos aqueles que não adoram a Alá devem morrer. É isso que o Islã prega. É por isso que eles brigam entre eles mesmos, porque aqueles que são mais moderados no islamismo, aqueles que não querem fazer a guerra santa, eles consideram traidores. Então, os grupos radicais, esses que matam em nome de Alá, eles comemoram quando eles sequestram, quando eles matam, porque acham que estão fazendo a guerra santa, acham que estão a serviços de Alá. E o único que vai conseguir colocar paz nesse cenário de guerra aqui é o anticristo. Mas eu espero, como igreja, não estar mais aqui. Mas ainda assim que a gente venha estar por aqui durante esse período, que a gente possa ter as nossas convicções e saber de que lado nós precisamos estar, porque nós não podemos ficar em cima do muro. Aquilo que dirige a nossa vida e as nossas decisões deve ser sempre a palavra de Deus. E a palavra, ela diz que há 3 povos no mundo: os gentios, os judeus e a igreja. Nós somos a igreja. Deus tem o seu povo escolhido, que são os judeus. Uma hora vai voltar para eles. E os gentios, que é o mundo que está em guerra contra Deus. Que nós possamos orar para que Deus levante missionários para adentrar no Oriente Médio, para libertar pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Que nós possamos, no mundo livre que nós temos, com uma relativa democracia,
poder testemunhar de Cristo, evangelizar, pregar o evangelho, viver à luz da palavra de Deus, porque o tempo se aproxima. Então, que nós venhamos a viver um evangelho genuíno, baseado na palavra de Deus, sabendo interpretar os acontecimentos ao nosso redor, porque o tempo se aproxima. Deus te abençoe e até a próxima.